Amém. 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 Podeis vos assentar, meus amados. E quando a nossa mama pregou domingo, e eu confesso que eu vim preparado para a colheita financeira. Mas aqui nós somos surpreendidos. Fomos surpreendidos que cada um de nós somos uma semente para levar a palavra de Deus. E mesmo antes de eu ouvir a ministração da palavra dela, já borbulhava dentro do meu coração. Nós somos um depósito das boas novas. Somos depósito das boas novas. Mas esse depósito das boas novas não é para você. Porque você já tem as boas novas. Agora você vai levar para aquele que não conhece ainda. Amém? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. O versículo 15. E a palavra do Senhor diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Vão pelo mundo. Foi a ordem de Jesus. Vão pelo mundo. Porque Jesus, ele já tinha terminado o ministério dele. Porque tanto que você vê que pela leitura da palavra, fala que ele subiu aos céus. Mas antes dele subir aos céus, ele incumbiu eu e você. Vão pelo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Só que nós estamos nos eximindo dessa incumbência. Nós estamos deixando isso de lado. Porque vai surgindo as dificuldades, o dia a dia, o trabalho, família e tantas coisas que nós vamos deixando de lado. Mas Deus quer nos dar um chacoalhão, como Ele já começou a semana passada, no domingo, que nós somos o depósito, nós somos uma semente, né? Mas quando você vai para Mateus 28, 19, ele fala a mesma coisa: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem de Jesus. Mas se nós vamos para o livro de Lucas 24, 49, eu não vou mandar você abrir, porque o nosso tempo é bem limitado. Ele fala assim: eu vos envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. E Atos, no capítulo 1, versículo 8, vamos ler esse versículo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas receberão o poder do Espírito Santo quando descer sobre vós, e serão o quê? Minhas testemunhas. Então Deus nos chamou para nós sermos testemunha. Mas em João capítulo 14, versículo 15, você vai anotando que você vai ler em casa. Ele fala assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Então você tem o poder dentro de você. Você tem o poder. Só que o que acontece? Acontece como aconteceu comigo, acontece com outras pessoas, a gente vai só engordando. Amados, nós temos que receber, mas nós temos que dar também. O mar morto é morto porque ele só recebe água, ele não dá água. Mas o mar da Galileia, ele leva vida.
Deus te chamou para ser o mar da Galileia. Leva a vida, leva a vida. Muitas das vezes, nem os nossos parentes são salvos e nós não estamos nem aí. Eu fiquei pensando sobre isso, porque eu tive uma matéria, quando eu fiz o seminário da Quadrangular, e aquele pastor, ele falou sobre levar a palavra. E ele falou assim, e sempre quando eu vou pegar principalmente o metrô da Sé, ele falou para nós, faz uma experiência, suba as escadas do metrô, e fica lá em cima, e fica olhando a multidão subindo e descendo. Aí ele falou assim, pensa que aquela multidão está caminhando para o inferno, e você não está fazendo nada. E aquilo dói o coração da gente. Porque enquanto essa palavra não começar a queimar dentro de nós, como fogo, para que a gente possa levar o evangelho para as pessoas, amados, Jesus está voltando. E Ele está preparando a igreja. Mas você precisa levar o evangelho para as pessoas. E às vezes nós queremos ganhar a multidão. Não é pecado. Eu sempre tive sonho. Às vezes eu ficava sonhando. E eu ficava me imaginando pregando num ginásio grande. E ganhando as multidões e curando os enfermos, libertando os oprimidos. E eu ficava sonhando. Eu falei, meu Deus, eu estou sonhando com a multidão, mas não estou sonhando com o meu vizinho. Eu não estou sonhando com meus parentes. Entende isso? Então Deus te chamou. Porque quando Ele chamou Abraão, Ele falou, Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus quer abençoar as famílias através de você. Deus quer abençoar seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. Lembra de uma coisa, cada um dos seus parentes que ainda não se converteram, aceitou Jesus, e se eles não aceitar Jesus, eles vão para o inferno. E você vai ser culpado. Você vai ter que prestar conta do sangue deles, porque você vai falar, não tem nada a ver com a vida deles, tem o coração duro, mas se nós orarmos, Deus quebra o coração das pessoas e transforma. Porque nossa família, eu tenho experiência da nossa família, sem conhecer Jesus, você imagina, nossa família era uma bênção de Deus. E tinha uma família de crente em frente à nossa casa, né? E eu pratiquei algo errado, mas escondi. E nós começamos a perseguir aquela família. Mas eu creio que aquela família começou a orar pela nossa família. E começou a orar pela nossa família. E um dia, no ano de 1967, jogaram um folheto na nossa casa. Você é feliz? A minha irmã Cidinha, missionária, aquela bencinha de Deus, ela pegava uma faca e fazia assim, furando. Só que a minha mãe não. Minha mãe pegou aquele folheto, olhou o endereço e ela foi conosco, que eram os mais novos. Quando eu entrei naquela igreja evangélica, eu entrei e falei, aqui é o meu lugar. E no outro dia eu já estava orando como aquelas irmãs, e eu nunca mais saí. E ali foi desenvolvendo a minha salvação. Entendi isso? Mas eu creio que aquela família orou por nós. Então talvez você fala, mas eu não tenho a facilidade para falar do amor de Deus. Mas você pode orar. Mas você sabe que você tem que orar com compaixão? Porque se não for a compaixão, a gente não ora. A gente ora por desencargo de consciência. E oração por desencargo de consciência não faz milagre nenhum. Mas a oração de compaixão, ela muda a vida das pessoas. Eu me lembro de um rapaz, meus amados, esse rapaz, eu ia naquele salão de beleza, eu ia ia na quarta, mas não deu certo, falava, vem na quinta. Eu fui. E chegando lá, eu estou lá, numa boa. Daqui a pouco eu escuto assim, caiu, morreu. Ele estava uns 30 metros de altura, e ele encostou num fio de alta tensão, ele caiu lá de cima, só que ele já caiu morto. Ele teve 4 paradas cardiorrespiratórias. E quando eu olhei lá de cima, eu comecei a chorar e clamar por ele. E eu orar por ele. E eu fui embora para casa e eu chorava, e eu falava, Senhor, por favor, fui chorando, por favor, salva a vida dele, dá oportunidade para ele te conhecer como Senhor e Salvador. Pai, não permita que ele morra sem te conhecer como Senhor e Salvador. Pai, salva aquela vida. Pai, salva aquela vida, salva aquela vida. Para resumir, ele passou por 17 cirurgias, depois eu fui visitar ele no hospital, e eu contei a história para a irmã dele. Ela falou assim, ele é desviado, ele é filho de pastor. Olha, Deus tinha um plano na vida dele. Eu entrei e falei para ele, Deus te deu a chance, você volta para os caminhos de Deus, porque foi a última chance que Deus te deu. Mas Deus deu a chance para ele, sabe por quê? Ele ia morrer sem Deus, mas a intercessão salvou a vida dele, a intercessão salva a vida, intercessão salva a vida, salva a vida. Pega com Deus, pega aquela pessoa, pega o nome dos seus parentes e todos os dias começa a orar com compaixão e você vai ver Deus fazendo a obra e libertando as pessoas e salvando as pessoas. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo,
no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala assim, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Porque, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amados, 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus desse século cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Cristo. E aqui fala que ele aprisiona as pessoas estão aprisionadas, mas o Senhor nos chamou para libertar e quebrar as prisões, libertar os cativos das prisões. Isaías 61, ele fala isso, o Espírito do Senhor está sobre nós para libertar o cativo das prisões. Mas você tem que ter a disposição, você tem que se colocar nas mãos do Senhor. Como eu, queria salvar a multidão, mas não salvava nem os meus vizinhos. Entende isso? Então, começa a buscar. Por quê? Quando nós vimos que Jesus subiu e assentou à destra do Pai, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Em Mateus 16:19, ele fala assim, eu vos dou a chave do reino dos céus. O que você abrir na terra, eu abro nos céus. O que você proibir na terra, eu proíbo nos céus. Então, ele deu para a igreja a chave do reino dos céus. Mas é para abrir porta para tudo. É a porta da salvação, é a porta da esperança, é a porta da cura, a porta da bênção, a porta da prosperidade. Você pode abrir a porta para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos. Você pode. Você tem autoridade, Deus te deu autoridade. Lucas 10:19, ele fala, eu vos dou poder e autoridade sobre toda a força do inimigo, não nos fará dano algum. E eu fui olhar, o que é poder? Ele fala assim, direito de agir, de mandar, domínio, força. No grego é dunamis, poder explosivo do Espírito Santo. Capacidade com conotação de uma dinamite, possante, potência. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade para abrir porta e fechar porta, mas Deus te chamou para abrir porta do perdido. Deus te chamou para salvar seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho. Não existe coração petrificado. Existe sim aprisionamento de vida, mas nós somos chamados para tirar o cativo da prisão, libertar as pessoas, porque Deus nos deu essa autoridade. Ele fala lá em João 9:5, ele falou, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em Mateus 5:14, ele falou, vocês são a luz do mundo. Agora é eu e você, e nós temos que fazer isso. E lá em Efésios, vamos no livro de Efésios, no capítulo, Efésios capítulo 1, no versículo, até que hora que eu tenho? Então vamos embora. Capítulo 1, versículo, tá bom. Capítulo 1, versículo 20, ele fala assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E no capítulo 3, no versículo 10, ele fala assim, a intenção dessa graça era para que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Amados, agora é a igreja, nós somos a igreja, nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a vida das pessoas. Nós não estamos mudando o destino da nossa nação, sabe por que nosso país está mudando? Não estou falando de política não, por causa da igreja. Quando a igreja se posicionou, e eu fico com tanta raiva que eu falo, Senhor, como nós ficamos dormindo durante 16 anos, deixando essa praga do inferno tomar conta da nossa nação, mas agora nós acordamos, agora a igreja, agora Brasil é do Senhor Jesus. Brasil é do Senhor Jesus. Eu lembro em Porto Seguro, quando nós fomos uma vez, e aquele pastor chamou um outro pastor lá, que eu esqueci o nome dele, falou, nós vamos te ungir como presidente do Brasil.
Pensava comigo, meu, que audácia desse homem, ungir esse pastor como presidente do Brasil. Eu não estava entendendo, era profético. Hoje eu entendo, é profético. Então, a igreja tem poder, você é a igreja, você tem poder, você tem autoridade, você não precisa ter medo, você tem autoridade, Deus te deu autoridade delegada, é uma autoridade delegada. Todo o poder que está nas mãos de Jesus, agora está nas mãos da igreja. Nós somos a igreja e nós podemos mudar o destino da nossa nação, o destino dos nossos parentes, o destino dos nossos vizinhos, o destino dos nossos amigos de trabalho, o destino dos nossos colegas de escola. Você não pode ser o agente 007, você tem que dizer para ele, sou de Jesus, e daí? Eles podem até zombar, mas eles vão se prostrar, porque vão ver que você é diferente. Por quê? Porque nós temos a luz, e aonde a luz brilha, as trevas têm que sair. Nós não temos que ter medo, nós temos a luz, nós somos a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Agora ele falou, se Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Então você é luz, e aonde você entra, as trevas têm que sair. Precisa ter medo. E ele fala, então, através da igreja. A igreja. Agora vamos para Romanos. Por que eu tenho que pregar o evangelho? Vamos para Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O versículo 13. Ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés dos que anunciam boas novas. 17, consequente a fé vem pelo ouvir, ouvindo a mensagem é ouvida mediante a fé. A palavra de Cristo. Meus amados, como ouvirão se não há quem pregue? Aí você fala, mas eu preciso ter meu chamado. O seu chamado é pregar o evangelho. Sabe, às vezes, como eu falei para vocês, eu ficava deitada na minha cama e ficava me imaginando, pregando num ginásio, salvando multidões, pregando, curando os enfermos, libertando os oprimidos, levantando o morto e curando. Até que eu caí na real, falei, não levantei nem o morto do meu vizinho e eu quero levantar a multidão. Entende? Não, a gente pode sonhar com isso, porque eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem na minha vida. Um propósito Ele tem. Minha mãe, eu nasci sentada. Eu quase morri. O cordão umbilical deu 3 voltas no meu pescoço. E quando eu lembro, eu segurava na roupa da mamãe assim, eu ficava, mãe, estou com medo de morrer. Porque eu tinha medo de morrer, era do parto. Depois, com 1 ano e meio aproximadamente, eu dei difteria. Na época chamava Krupp, difteria. Quase morri. O médico pôs eu numa mesa, minha mãe contando. Eu tomava aquelas injeções, o médico falou assim, se ela passar de hoje, que eu não respirava, se ela passar de hoje, ela está viva, senão vai morrer. E Deus me salvou. Depois eu furei a garganta com bambu, também quase morri. Deus me salvou. Depois do nascimento da minha filha, e eu falava para o médico, doutor, preciso fazer laqueadura. Ele falou assim, mal vai dar tempo de salvar a sua vida e a vida da sua filha. Então sempre o inimigo tentou, mas ele não tem poder. Romanos 16, 20, aqui ó, debaixo da sola dos meus pés. Quando o Brad Fruck, lá não sei pronunciar o nome dele, ele falou assim, desde o ventre você foi escolhida. E eu creio, foi desde o ventre. Mas não foi só eu que ele me escolheu, não. Ele escolheu você. Ele te chamou também. Você tem a mesma unção. Você tem essa unção. Porque ele falou, vão para o mundo, façam discípulos de todas as nações. Você precisa se colocar à disposição do Senhor. Eu li um livro, o primeiro livro que eu li, chamava Senhor, faça da minha vida um milagre. E a partir daquele dia eu orava todos os dias, Senhor, faça da minha vida um milagre. Primeiro lugar para ti, e depois para o meu irmão e meu semelhante. Senhor, faça da minha vida. Todos os dias eu orava, todos os dias eu orava. Todos os dias eu fazia essa oração. E eu lembro que um dia eu fui na igreja quadrangular, sentei atrasada. Quando eu sentei, o coral começou a cantar um hino. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, pregai, pregai. Amados, eu ouvi aquele hino, eu chorava. Eu chorava. E aquele dia, aquela chama acendeu dentro de mim, parecia um turbilhão, era dia e noite. E de pregar o evangelho, E eu não sabia o que era, mas já era o chamado para o ministério.
E eu fui fazer o seminário lá, também, no Quadrangular, em 89. E a nossa turma, eu tinha boas notas, eles falaram, se você continuar com essas notas boas, você vai ser a oradora da turma. Nem sabia disso, mas dentro de mim eu queria ser a oradora da turma. E eu fui a oradora da turma. E o tema nosso era, eis-me aqui, envia-me a mim. E o hino que eu ouvi, e que foi a chamada do meu ministério, foi o hino que nós cantamos, ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu falei, Senhor, é muita coincidência, Pai. Não é coincidência, não é cristocidência. É plano e propósito do Senhor. Então ali já estava a chama acesa dentro do meu coração para eu pregar o evangelho. Sabe? E aí eu com aquele desejo. E tinha um diretor do IBBC, pastor Joel Estevanato, e ele me procurou no final e falou, eu quero que você vai dar aula no nosso seminário. Eu dei aula 5 anos lá no IBBC. E tem muitos alunos que se formaram lá, que hoje são pastores. E eu tive o privilégio de participar na formatura deles para o evangelho. Mas Deus não chamou só a mim, Ele te chamou também. Talvez você não teve uma chamada extraordinária como eu tive. Mas Ele também te chamou, porque Ele falou, vão pelo mundo e prega o evangelho. Agora você tem que ter esse desejo de pregar o evangelho, porque 1 Timóteo 2,3, ele fala assim, Deus deseja que todo homem venha ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Agora, quando nós, lá na cidade de Franca, nós nos convertemos, eu era adolescente, toda sexta-feira nós tínhamos vigília, nós íamos domingo pela manhã para a escola bíblica dominical, terminava a escola bíblica, nós íamos evangelizar na rua, nós íamos para casa, almoçava, e não tinha ônibus não, agora em Franca tem ônibus, naquela época não. E a gente andava, era subida, descida, mas aí nós íamos para casa, almoçávamos, voltávamos para o ensaio do coral e ficava para o culto da noite. E a gente não tinha preguiça, e a gente fazia tudo isso. E agora a gente chama, às vezes, os jovens, ai, estou tão cansado. Eu ligo para minha filha, aí ela fala assim, eu falo, que hora você levantou? Ai, mãe, levantei 11 horas. Aí eu falo, misericórdia, sangue de Jesus que tem poder. Entende? Estão cansados, já nasceram cansados. Não, meu amado, você não está cansado, não. Porque quando você ficar falando que você está cansado, você vai ficar cansado no sim. Fala, eu estou jovem, renovado, cansado sou eu, porque o meu desejo, nossa, eu já sonhei tanta coisa, eu sei que não concretizou, mas não me importa, se eu ministrar e eu preparar jovens para ser ministro do evangelho, eu já estou pregando o evangelho, eu já estou ensinando, que meu desejo era dar aula na escola de ministro, eu falava, você é professora da escola de ministro, mas eles querem os mais jovens, e tem que ser, porque o batente é muito grande. Mas eu dou de 10-0 neles, isso pode ter certeza. Eu fico quietinha, não falo nada. Entende? Porque eu tenho, meu amado, borbulha dentro de mim assim, borbulha. Eu sei que tem hora que o corpo, a mente, né, minha mente vai e o meu corpo não acompanha. Mas eu declaro, o Senhor é a minha força. O Senhor renova minhas forças como a força da águia. Isaías 40:29, ele fala, ele renova nossas forças como a força da águia. Você pode, você não está cansado não, você é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus te chamou, te capacitou, Ele te deu unção, Ele te deu poder, te deu autoridade para você salvar as pessoas e libertar as pessoas, libertar os oprimidos. Como eu falei, às vezes nós não temos a oportunidade de pregar, mas nós podemos orar. E você pegar aqueles nomes e começar a orar todos os dias e declarar, meu amado, declara, esse aqui vai ser um pastor de multidões, líder abençoado. Eu declarava isso na vida do meu marido, declarei 40 anos. Só que ele era, vamos dizer assim, ele não tinha o título de pastor, mas ele era pastor, porque ele fazia muito mais do que certos pastores por aí. Ele fazia a obra de Deus, e fez. E quando ele morreu, Deus falou para mim, fica em paz, porque ele morreu salvo. Eu falei, eu tenho certeza, Senhor, porque Deus a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu orei 40 anos, Deus não ia me decepcionar, como Ele não te decepciona também. Então, por que às vezes nós não temos esse ânimo? Vamos lá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Essa chama vai acender no teu coração nessa noite. Romanos capítulo 12, versículo 11. Ele fala assim, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito,
Sirvam ao Senhor. Sejam fervorosos no espírito. Fervoroso. Eu não sei se eu coloquei aqui, Senhor. Deixa eu ver se eu coloquei. Se eu procurei. Acho que eu pus no outro lá, que o fervoroso é dedicado, é zeloso, é cheio de ânimo, cheio de força, né? Então ele falou, seja fervoroso no espírito. E depois ele fala também, lá no livro de 2 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E depois ele fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 Timóteo 6, 20, ele fala assim, Timóteo, guarda o que te foi confiado. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, ele fala para Timóteo, 4:4, ele diz assim, não deixa de desenvolver o dom que há em você. Então, a chama, quem tem que manter a chama acesa sou eu e você. Quem tem que manter essa chama acesa somos nós. Quem tem que desenvolver o dom somos nós também. Como? Lendo livros, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando, ouvindo a palavra. Então você vai acendendo essa chama. Porque o que eu vejo, o que eu estava lendo a igreja primitiva, irmãos, prendiam, batiam, dava lá, espancavam eles, não fala mais nesse nome. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eles saíam felizes de ser, vamos dizer, espancado por amor a Jesus. Em 3 anos eles levaram o evangelho para toda a Ásia. Eles não eram a multidão. E hoje a igreja do Senhor Jesus, a igreja, como eu falo, a igreja geral, eles estão dormindo. Então, quando vai fazer um culto de buscar prosperidade, enche as igrejas, mas fala num culto de oração. A prova está aqui, ó. Graças a Deus que hoje nós temos uma multidão. Hoje está. Glória a Deus por isso. Entende? Por quê? Porque buscar o poder de Deus, orar, jejuar, não dá ibope. O que dá ibope é ser rico, milionário. Rico para quê? Eu peço dinheiro, todo dia eu peço, Senhor, eu quero muito dinheiro, mas eu quero abençoar missões, eu quero abençoar o reino, eu quero dar um apartamento de presente para os meus pastores, eu quero dar carro para aquele, eu quero dar isso para aquele, eu quero fazer isso, eu não fico pedindo para ele, Senhor, eu quero o carro para eu ter uma Ferrari. Não, para que eu quero Ferrari? Eu não vou levar Ferrari para o céu. O que eu vou levar para o céu são as almas que eu ganhei, a bondade que eu fiz, o que eu semeei. Você entende? Não é pecado você trabalhar e desejar ganhar dinheiro. Dinheiro é bom. É tão bom você poder comprar as coisas, você ter o dinheiro e ir lá e comprar. Você entende? Mas nós temos que pedir dinheiro para abençoar o reino de Deus, para abençoar a obra do Senhor. É isso que as pessoas não entendem. Mas o evangelho precisa ser pregado. Eu sei que Deus te despertou nessa noite. Em 2 Timóteo, essa palavra ficou me incomodando também. 2 Timóteo, capítulo 4. Ele fala assim no versículo 2. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porque chegará o tempo que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade. Faz a obra do evangelista, entende? Então prega a palavra a tempo, fora de tempo, repreende, aconselha, encoraja, porque ele falou assim, vai chegar o tempo que eles não ouvirão, e nós estamos nesse tempo, amados, porque quando você, eu já pastoreei a igreja, eu sei do que eu estou falando. Se você prega que o homossexualismo é pecado, ele abandona a sua igreja e vai para uma igreja que prega para ele lá, que aceita ele. Como uma pessoa veio e falou para mim, não, eu quero ir na minha igreja lá, eu posso entrar de mão dadas com meu namorado e ninguém vai me recriminar. Amém, Deus te abençoa, seja feliz, a sua escolha, seja feliz. Entende? Então eles não querem ouvir a verdade.
Eles querem ouvir o que é bom para eles. Mas glória a Deus, porque você gosta da verdade e ouve a verdade. Mas fala a verdade também, ensina. Não tenha medo de falar. Fala. Mas se você não puder falar, ora. Porque a oração tem poder e vai mudar o destino da vida das pessoas. O poder do Senhor muda. O poder de Deus muda. Como mudou a minha vida, Ele muda também a vida das pessoas. E muda também a vida das pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Então, o poder, esse poder é do Espírito Santo. E quando ele falou para Timóteo, guarda o que te foi confiado, desenvolva o seu dom, acenda a chama do dom que está dentro de você. Essa é a nossa função. E eu quero que nessa noite você faça uma reflexão da tua vida. Que você, se você deseja que essa chama seja acesa, como eu. Teve vez que eu fiquei dormindo. Assim, né, quando eu vim para cá e eu entreguei a igreja, eu estava morta espiritualmente. Espiritualmente, fisicamente, ministerialmente. Eu não queria cuidar de vidas. E eu, quando as pessoas vinham falar os problemas para mim, eu não falava para a pessoa, mas dentro de mim eu pensava, que morra, que... Mas eu estava machucada, eu estava ferida. Era verdade. Mas eu entrava num conflito. Porque um lado meu falava isso. Mas o outro meu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu estou pensando isso? Mas Deus me curou e me restaurou. Ele me curou no centro, no Cristo que cura. Ele restaurou o meu ministério. E naquele dia ele falou para mim assim, arranca. E eu fazia assim. Depois que eu fui entender, arranca a raiz de amargura. Porque eles haviam me ferido, me machucado. E eu perdoei eles, mas perdoei da boca para fora, porque a raiz ficou guardada. Porque quando eu lembrava deles assim, eu ficava pensando assim, Senhor, eu estava amando vidas, chorando, ganhando vidas, e eles me criticando. Não pode ser um negócio desse, pai, o que está de errado? Então havia, mas eu arranquei aquela amargura dentro de mim, eu arranquei aquilo e joguei fora. Quando eu arranquei e aquilo saiu fora, e que eu vim para o culto, e eu olhava as pessoas pregando, eu falava, Senhor, lá é o meu lugar. Senhor, Ele me restaurou. Então eu não sei o que aconteceu na sua vida, pode ser que alguém te machucou, te feriu, mas Deus vai te restaurar nessa noite. Em nome de Jesus, porque, amados, nós não vamos levar dinheiro diante do Senhor, nós não vamos levar carro, não vamos levar cargo, mas nós vamos levar as almas. Quantas almas você ganhou? Como a mama pregou. Às vezes a gente quer salvar multidões, mas se você salvar uma semente, aquela semente vai se transformar em outra semente, em outra semente, em outra semente. E eu lembro uma época que uma discípula minha, filha amada, ganhamos ela para Jesus, ela conheceu o jovem na nossa igreja, o jovem foi salvo, fizemos o casamento, a criança nasceu e tudo mais. Aí chegou um tempo, ela falou para mim, estou indo para outra igreja. Como? Estou indo. Mas levou também, acho 4 ou 5 casais. Mas você está levando 5 casais com você? Estou indo. Eu falei, meu Deus, mas não pode um negócio desse. E eu chorava dentro de mim. Eu falei, meu Deus, minha filha vai embora. E eu fui para uma ministração. E aquele pastor chamou para frente. Eu falei, eu não vou para frente não, onde eu estiver eu vou ficar. Eu dobrei os meus joelhos. Porque às vezes a pessoa quer vir para frente, mas está no meu lugar. Eu falei, Deus está lá na frente, mas está aqui no meu lugar também. Dobrei os meus joelhos. Mas a dor era tão grande que eu tinha vontade de abrir o chão e me enfiar dentro de tanta dor. Era uma dor que eu não tenho explicação. Era dor. Eu não sei o que é dor do parto, porque foi cesárea. Mas eu imagino que é uma dor terrível. É uma dor terrível. E o Senhor falou para mim assim, nós geramos filho, nós não geramos filho para nós. Ele mesmo falando comigo, me usando em língua e falando comigo. Nós não geramos filho para nós, nós geramos filhos para o reino. E ele falava assim para mim, semeia sementes, são muitas sementes. Eu falei, mas Senhor, eu sei, mas está doendo demais. Ele falou, semeia sementes. E ele falava para mim, muitas sementes, ia falando, muitas sementes. E depois daquele dia eu me desprendi. Tá bom, Senhor, então vou semear sementes. Vai embora a semente, vai frutificar. E tem semente praticamente no Brasil inteiro levando a palavra do Senhor. Então, são sementes. E você pode também
plantar essa semente no coração das pessoas. Mas para isso você tem que desejar. Talvez a chama, como falou aqui, está apagada dentro do teu coração. Mas você vai dobrar os seus joelhos. Você não precisa vir para frente. Se você quiser vir para frente, você vem aqui. Mas eu quero que você se coloque diante do Senhor e diga para Ele, confessa para Ele, fala, Senhor, a chama se apagou dentro de mim. Fui eu que deixei apagar. Porque somos nós. Nós, às vezes, trabalho e tanta coisa que a gente vai deixando e a chama vai se apagando. Por quê? Porque como que a chama fica acesa? É a oração, é o jejum, é a meditação, é a palavra, é ouvir a palavra, é o congregar, entende? É o falar do amor de Deus. Porque quando você está falando do amor de Deus, você é o Rio Jordão, que está jorrando água, e jorrando água, jorrando água e abençoando. Mas o Mar Morto não. O Mar Morto ele só recebe. Só que ele chama Mar Morto. E você não é Mar Morto. Você é o Rio Jordão. Você é o Mar da Galileia, que leva água para as outras pessoas. Então, você vai dobrar os seus joelhos, você vai falar para Deus, fala o motivo, fala para Ele, Senhor, eu confesso, sou eu que sou culpado, porque às vezes a gente procura tanto culpado, é o meu marido, é o cachorro, é o papagaio, é nada, é você mesmo, sou eu mesmo. Quando eu reconheci que o problema era eu, né? Aí foi que Deus me trouxe restauração e restituição, e Ele vai trazer restauração e restituição na sua vida nessa noite. Então, dobra o teu joelho, onde você estiver, você vai orar e você vai falar com Deus.